Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando no dia 20 de junho de 2024. Daqui em diante eu passarei a fazer a audiodescrição dos vídeos. Eu estou usando um boné cinza, eu tenho barba, uso óculos, estou com uma camiseta azul clarinha, quase branca. E estou caminhando em um parque público, rodeado por árvores. E eu estou falando olhando para o meu celular. Vamos lá. Hoje eu falarei sobre o polêmico projeto 1904. Gostaria de ter gravado esse vídeo há alguns dias, mas houve contratempos que me impediram de vir ao parque. E acho que foi até melhor eu ter esperado mais, porque assim eu tive mais tempo para pesquisar. E esse assunto realmente me demandou muito estudo, né? Eu já tinha uma opinião prévia sobre esse tema, assim que eu ouvi falar desse projeto. Depois eu fui ler a íntegra do projeto com a sua justificativa. E depois fui atrás de outras fontes, tive algumas dúvidas com respeito a certos aspectos científicos, né? Algumas coisas práticas relacionadas a esse tema. E eu vim aqui trazer então o meu ponto de vista. E eu vou analisar filosoficamente esse projeto, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir colocar tudo em um vídeo só. Pessoal, a justificativa do projeto é extremamente interessante. Eu vou deixar as fontes de tudo na descrição do vídeo, tá? Na justificativa, o autor do projeto afirma que o próprio Ministério da Saúde sempre entendeu que aborto era o procedimento para expulsar o produto da concepção até a 20ª semana, né? De modo que não haveria que se falar em aborto após essa 20ª semana, porque ali nós já teríamos uma pessoa. E ele afirmou o seguinte: o Código Penal data de 1940, que foi quando foi escrita essa previsão, né, de que o aborto é crime, né? O Código Penal originalmente já previa o aborto como um crime. Então, nós temos que nos colocar no lugar do redator, né? Em 1940, ele falando sobre aborto, o que ele estava querendo dizer, né? E aí, o autor desse projeto de lei diz: até o final do século XIX, a mortalidade materna das gestantes submetidas a uma intervenção cesariana era de 50%. Metade das mulheres que passavam por uma cesárea morriam. Na primeira metade do século XX, quando realizada por equipes especializadas, a mortalidade de uma cesárea variava entre 10% e 20% em todo o mundo civilizado. De cada 5 mulheres submetidas a uma cesárea, uma poderia enfrentar a morte. Por este mesmo motivo, somente em casos extremos recorria-se a um parto cesáreo. A segurança do parto cesáreo tornou-se uma realidade somente após o surgimento dos primeiros antibióticos com a descoberta da penicilina. Embora a penicilina tivesse sido descoberta em 1928, somente se tornou disponível mundialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Nessas condições, em 1940, quando foi promulgado o Código Penal, um aborto de último trimestre era uma realidade impensável, e se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio. Soma-se a estas considerações que, no Código Penal de 1940, o crime do aborto está incluído no título 1, que trata dos crimes contra a pessoa, e dentro deles, no capítulo 1, dos crimes contra a vida. Ora, o Código pune o aborto até mesmo quando é praticado com o consentimento da própria gestante, e neste caso não haveria sentido em se falar de delito contra a vida da gestante. É evidente, portanto, que a vida contra a qual o Código afirma que é cometido o crime de aborto é a vida do nascituro, e não a da gestante. Daí pode-se concluir que, se o aborto também está incluído debaixo do título dos crimes contra a pessoa, o legislador de 1940 entendeu que o nascituro era uma pessoa, no sentido jurídico do termo. Que raciocínio bem construído, né? Fiquei realmente bem impressionado com isso aqui. Ao longo da justificativa, a qualidade dela vai caindo. Ela vai degringolando até chegar à mais baixa teoria da conspiração. Mas
pelo menos até a metade, o texto é áureo. E eu não discordo de nada do que foi escrito aqui, né? O autor desse projeto, então, ele está tentando demonstrar que ele não está trazendo nenhuma novidade. Ele está explicitando algo que era claro lá atrás, quando o Código Penal foi promulgado, mas que tornou-se obscuro com o passar das décadas, quando os métodos cirúrgicos, anestesiológicos permitiram um aborto seguro para a mãe, né? E também uma cesárea segura para a mãe, mesmo em estados bem avançados. E aí, esse autor do projeto procura equiparar o aborto a partir da 22ª semana. Não é nem a partir da 20ª, né? Porque ele já teria base para isso dentro das próprias normas técnicas do Ministério da Saúde, que ele cita ao longo dessa justificativa. E eu posso falar para você que ele está correto, porque eu fui atrás, tá? Eu vou deixar os links para essas normas técnicas aí embaixo, onde você verá que os próprios profissionais da área que lidam com isso, né, que atendem gestantes, que estudam embriologia, eles dizem que o aborto vai até a 20ª semana. A partir dali é outro nome que se dá. Se eu não me engano, eles falam de óbito fetal, expulsão fetal, usam essas expressões. Mas aborto propriamente seria a eliminação do produto da concepção que ainda não tem viabilidade para se manter fora do corpo da genitora. E essa expressão é essencial, viabilidade fetal. Com base nisso, o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo e também o Conselho Federal de Medicina, que são os órgãos que regulam a atuação dos médicos, os órgãos que promulgam as regras, né, que editam as regras e julgam eventuais infrações éticas por parte dos médicos. Esses órgãos estabeleceram que o aborto vai até a 20ª semana, razão pela qual muitos médicos de hospitais se recusam a matar o feto após a 20ª semana. O que esse projeto de lei fez então? Tentar colocar no Código Penal essas previsões do Conselho Federal de Medicina. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu defendo que todo ser senciente merece respeito. A senciência é a capacidade de ter percepções em primeira pessoa. Todo ser senciente possui desejo, ele consegue identificar a si mesmo enquanto indivíduo e consegue identificar as coisas ao seu redor. E o critério para que nós identifiquemos se um ser possui a senciência é a presença do sistema nervoso central, constituído por encéfalo, que no caso dos vertebrados fica dentro do crânio, e medula espinhal, que no nosso caso fica dentro da coluna vertebral. Esse aparato neurobiológico permite que um ser consiga ter percepções. E quando eu falo que permite, não é que isso seja algo absoluto, como se fosse impossível que um ser sem sistema nervoso central tenha percepções, tenha consciência. Não, mas no plano da experiência nós encontramos essa correlação. E isso ocorre de um modo tão repetitivo, tão firme, que nós somos induzidos a acreditar que existe como que uma dependência. Mas essa dependência não se dá a nível lógico ou ontológico. É mais uma coincidência, né? Porque aqui no canal eu defendo uma visão monista e materialista que diz que a mente ela não é o produto do corpo, mas exatamente o oposto, né? Todos os corpos de todos os seres, seja os corpos animados, seja os objetos inanimados, não passam de um conjunto de impressões nas mentes. As mentes é que são as verdadeiras substâncias e não os corpos. Ainda que as mentes finitas, obviamente, não criem o universo, né? Não são as mentes humanas e nem mesmo dos outros animais que criam esse local em que nós vivemos. Enfim, sendo assim, nós não temos por que discriminar um ser senciente pelo fato de ele ser de uma determinada espécie.
Não é porque ele pertence à espécie humana que ele pode ser tratado como coisa. Nem mesmo porque ele está em determinado local, né? Ele está dentro do útero, ele está dentro da barriga da sua genitora. Bem, aí nós temos eventualmente um conflito de interesses, porque aquele feto que já possui esse aparato sensorial, né? E portanto deve ser visto como um ser consciente, merecedor de um respeito mínimo pelo menos. Ele deseja continuar vivo e ele demonstra inclusive isso mediante as reações dele no momento que ele sofre a tentativa de aborto, né? Aquele feto, ele mostra dor inclusive nas expressões faciais, né? Ele tenta fugir daquele equipamento que está invadindo o seu espaço, né? E ao mesmo tempo nós temos o interesse da genitora, que pode ser uma pessoa que não deseja que esse filho venha à luz. Ela não deseja continuar com a gravidez, por qualquer razão que seja. Nesse conflito de interesses, nós temos que analisar qual deve prevalecer, qual é o justo nesse caso. Será que a mulher é forçada? Nós podemos assim forçá-la a levar a gravidez adiante? Nós podemos impedi-la de recorrer a um procedimento médico seguro? Ter a capacidade de gerar um ser dentro de si é algo que a mulher não escolheu, né? Ela não quis necessariamente que isso acontecesse, mas o ato de praticar sexo é voluntário, né? O sexo não é uma necessidade fisiológica, não é uma necessidade de primeiro grau, não é algo essencial para a nossa vida. Ela quis praticar o sexo sabendo que ela corria o risco de engravidar, né? E nós temos muitos métodos para tentar evitar isso. Mas eventualmente, se esses métodos falharam, o que é uma possibilidade que sempre existe, eu não vejo razão para permitir que essa mulher mate o seu filho. Lembrando que eu estou falando aqui de um bebê e não de um embrião. Eu estou falando de um feto, um ser humano que já tem uma formação, que já tem cérebro, que já pensa, ainda que de forma primitiva. Ele vive naquele mundinho ali que é a placenta, mas ele já possui desejo, ele já quer continuar vivo. Isso deve ser respeitado. Não considero correto que a mulher mate esse filho. Aí, vamos pensar aqui no caso do estupro, porque o Código Penal brasileiro permite o aborto em duas situações. Ou, melhor falando, ele diz que não é punível o aborto em duas situações. Em caso de estupro e em caso de risco de vida para a gestante. O último caso não está em discussão. Ao contrário do que muita gente está dizendo aí, esse projeto de lei não vai impedir ou ele não vai punir a mulher que aborte o filho para manter a sua própria vida. Assim como ele não impede a destruição do feto anencéfalo, que é aquele que não possui cérebro. Essa destruição nem é considerada aborto pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal já decidiu em uma decisão de efeitos vinculantes, ou seja, uma decisão que deve ser acatada por todos os juízes do Brasil e todos os órgãos públicos, que a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo nem está enquadrada como aborto. E esse projeto de lei 1904 é bem curioso. Ele diz assim, que havendo viabilidade fetal presumida a partir da 22ª semana, a pena para a mulher e também para o médico que fez o aborto será a mesma do homicídio simples. Então ele diz que a viabilidade fetal é o critério para identificar quando a vítima do aborto será considerada um assassinado. A viabilidade fetal não está sendo focada nesses debates sobre o PL 1904. As pessoas estão falando muito do critério da 22ª semana, sendo que o projeto diz é que a partir da 22ª semana presume-se a viabilidade fetal. Ou seja, existe um gênero chamado viabilidade fetal, que é o critério para considerar o aborto um homicídio, e dentro desse gênero existe a espécie,
critério temporal, que é a partir da 22ª semana, né? Mas a lei não diz que essa presunção é absoluta. Isso é um problema muito grave, a imprecisão técnica do legislador, que vai abrir espaço, se esse projeto se tornar lei, para o casuísmo judicial. Cada juiz vai interpretar de uma forma em um tema tão sensível como esse, que pode destruir a vida de pessoas, literalmente falando. Isso não deveria ser assim. Esse projeto tem que ser corrigido. Já fica aqui a minha crítica. Ele não define o que é uma viabilidade fetal e o juiz pode entender. Havia prova de que esse feto era anencéfalo? Não. Então, ele era viável. Mas, excelência, o aborto ocorreu nas primeiras semanas. Ah, mas não importa, não havia prova de que ele teria alguma malformação genética que impediria o surgimento do cérebro. Portanto, eu vou condenar essa mulher como uma homicida. Apesar de que, por se tratar de crime doloso contra a vida, no caso, isso seria julgado pelo tribunal do júri, né? Então seriam os jurados que iriam julgar esse caso aí. Mas mesmo que eles absolvessem, olha o desgaste dessa mulher, né? Isso gera um impacto tremendo no psicológico dela. Isso pode acabar com a vida dela, moralmente falando. Ela pode ficar muito mal vista, ser taxada como homicida pelo Ministério Público, ser denunciada, ser levada a julgamento, passar muitas horas ali, né? Fora todo o desgaste financeiro, eventualmente, para pagar um advogado. Pode ficar presa preventivamente, né? Até a sua absolvição. Então, pessoal, esse projeto está muito mal feito. Mas a ideia central dele, a essência, a premissa de que um ser que já tem 22 semanas de existência dentro do útero é uma pessoa, merece proteção, merece respeito e, portanto, a morte dele deve ser considerada um homicídio, está corretíssima. É assim que eu sempre pensei, é isso que eu sempre defendi. Eu nunca me conformei que a pena do aborto, em regra, fosse de 1 a 3 anos. É uma pena ridícula. Na verdade, ninguém vai preso no Brasil por aborto, pelo menos as mulheres que abortam. Quando é um médico que realiza o aborto, aí sim a pena já é mais alta. Isso aí já costuma dar problema para essa pessoa, isso costuma gerar punição. Mas quantas mulheres que abortam sem mais nem menos, sem motivo nenhum, quando o filho dela já é uma pessoa, aquele produto que está na sua barriga já é alguém. Isso deveria sim ser punido como homicídio. O problema do projeto, repito eu, é que ele não especifica, ele não dá um critério objetivo de viabilidade fetal. Ele deveria colocar o critério temporal. Coloca ali a partir da 20ª semana, já estaria de bom tamanho, né? Mas não, ele fala quando houver viabilidade fetal, né? Aí um juiz mais conservador, ele vai entender que viável é o produto da concepção que já tem um cérebro, o que está correto, ou que viria a ter um cérebro se ele tivesse tempo suficiente, se o seu desenvolvimento fosse permitido naturalmente. Aí eu já discordo. Eu entendo que um ser que ainda não existe enquanto pessoa, ele não merece respeito a priori. Não existe razão para a gente colocar o interesse dessa coisa que nem é alguém ainda, é um ser desprovido de mente, de subjetividade, né? Então assim, a gente faria uma ficção. Vamos fazer de conta que já existe alguém, e aí nós vamos colocar o interesse desse alguém acima do interesse de um ser concreto que já existe, que é a gestante. Aí eu discordo disso, tá? Geralmente, os países que descriminalizaram o aborto adotaram o critério da 12ª semana. E realmente, nós temos base científica sólida, farta, para entender que antes da 12ª semana, o feto, ou melhor falando, o embrião, não sente dor, não pensa. Eu vou deixar aí um artigo muito interessante com várias referências dizendo que já é um consenso na ciência
de que é a partir da 20ª semana que o feto realmente consegue pensar, que ele consegue perceber as coisas. É ali que ele se torna alguém, é ali que ele ganha valor individual. É claro que esse final aqui sou eu que estou acrescentando, porque a ciência não trata disso, ela não trata de valor, né? Ela não trata de ética, mas são os filósofos que abordam isso. Deixa eu recorrer ao roteiro que eu fiz aqui. Vamos falar então sobre as hipóteses em que o Código Penal não permite a punição da mulher que aborta, né? Falei sobre risco de vida, ok, né? Isso aí não se discute. Falei da destruição do feto anencéfalo, que nem é considerada aborto, portanto não é afetada por esse projeto, porque ele realmente não tem viabilidade fetal nenhuma, né? Ele não vai conseguir sobreviver fora da barriga. Aí vem o ponto mais polêmico de todos, que gerou alvoroço, né? Nós vimos aí um escarcéu, pessoas fazendo muitos protestos, indo para a rua, gritando e fazendo inclusive com que muitos parlamentares voltassem atrás, até mesmo retirassem a assinatura da autoria do projeto, né? Que é o aborto do produto do estupro. As pessoas estão alegando que uma mulher que aborte a partir da 22ª semana, sendo esse projeto de lei aprovado, ela terá uma pena maior que o estuprador. Aí, o relator do projeto já disse, ok, se o problema é esse, vocês são contra o projeto por causa disso, isso é um detalhe paralelo. Então vamos aumentar a pena do estuprador. Pronto, resolveu o problema, sim? E aí você vê que, na verdade, o cerne da discussão nem é esse. O fato é que as pessoas entendem que uma mulher que sofreu um estupro tem o direito inalienável, indiscutível, de matar o produto da concepção, seja qual for a fase da gestação. E aí as pessoas acrescentam o seguinte: olha, se essa gestação chegou até a 22ª semana, é por falha do Estado, é porque não havia uma estrutura de atendimento para essa pessoa, para ela realizar o aborto antes, ou ela nem sabia que estava grávida, era uma criança, era uma adolescente que nem entendia o seu corpo, não percebeu os sinais da gravidez. A mãe só foi descobrir, né? A mãe dessa gestante só foi descobrir isso por acaso, quando o feto já estava se mexendo. Ok, vamos continuar refletindo sobre esse caso. A mulher sofreu estupro, ela não quis engravidar, nem assumiu o risco, né? Portanto, ela está em uma situação injusta, ela está com um corpo estranho dentro de si, que está crescendo, e por algum motivo alheio à sua vontade, essa gestação já chegou até a 22ª semana. E aí? Será que essa mulher tem direito, né, de matar esse feto? Eu sei que pela letra do Código Penal, ela possui sim, seria questionável dizer que ela tem o direito de matar, mas pelo menos ela seria isenta de pena nesse caso, porque existe uma discussão entre os juristas se isso seria uma excludente de ilicitude ou de punibilidade, mas na prática é quase a mesma coisa, tá? A mulher vai ficar livre de pena. Mas vamos pensar filosoficamente aqui, porque nós estamos falando sobre temas jurídicos, científicos, biológicos, mas colocando a filosofia como o nosso norte, como a nossa lupa, né? Seria correto você impedir que essa mulher matasse ou puni-la se ela matou o seu filho resultante de um estupro, né? Um filho que já é uma pessoa. Bem, aí nós temos um fato que não pode ser atribuído a ela, que é o fato de que ela possui um corpo apto a gerar um filho, né? Como eu falei, ela não escolheu isso para si, isso foi algo colocado por razões de força maior. Ela não escolheu possuir o sexo biológico feminino, ela não escolheu ser fértil, ela não escolheu praticar o sexo, né? E a criança que está na barriga dela também não escolheu nada disso. Não foi a criança a responsável pelo estupro, né? E a morte da criança não ajudará em nada a sua gestante. Embora o fim da gestação, sim, ajudará ela.
irá poupá-la de mais algumas semanas de sofrimento. Agora, o que são essas semanas de sofrimento comparadas a toda a vida que esse filho teria pela frente? Seria proporcional? Seria adequado isso? Você tirar a vida de alguém em favor do bem-estar que duraria algumas semanas de outra pessoa? Essa pessoa que foi estuprada com certeza sofrerá, e sofreu já, né, um abalo psicológico enorme, um dano moral gigantesco. Eventualmente ela teve sequelas físicas também pelo episódio, mas matar ou interromper a gestação não vai resolver isso, né? Eu entendo que uma vez que o produto da concepção já atingiu um desenvolvimento ali suficiente para que haja um ser senciente naquela barriga, nós não podemos admitir a morte dele, não. Eu sou contra você livrar de punição uma pessoa que fez isso, uma pessoa que matou um bebê, ainda que esse bebê seja fruto de uma violência, de um abuso sexual. Rafael, mas e as crianças que são estupradas? A grande maioria dos abortos em razão de estupro ocorre com crianças ou pelo menos adolescentes. Realmente eu fui pesquisar e eu descobri que é verdade. E eu também descobri que essas crianças elas têm um risco muito maior de terem complicações de saúde em razão disso. Eu até trouxe algumas fontes aqui, que vou deixar embaixo também. Vou citar só uma delas. Risco de morte para criança grávida cresce 38% por semana. Vítima de 11 anos descobriu estar grávida com 22 semanas e 2 dias depois a mãe da criança a levou para fazer aborto. Negado por Hospital e Justiça. Matéria de 22 de junho de 2022. A matéria diz: os riscos de gravidez para uma menina de 14 anos chega a ser 5 vezes maior do que em mulheres entre 20 e 24 anos. Aí depois a matéria relata o seguinte: de acordo com a ginecologista Rejane Santana, uma criança de 11 anos não está com seu organismo desenvolvido fisicamente quanto mentalmente para um bom desenvolvimento de uma gestação, sem que isso possa lhe trazer prejuízos. Em uma gravidez, os nutrientes são direcionados para o feto em desenvolvimento, então acabam sendo duas crianças precisando dos mesmos nutrientes. Segundo ela, uma nutrição deficiente pode causar anemia severa, falta de cálcio, restrição de crescimento, entre outras complicações. Além disso, uma gestação na infância aumenta riscos obstétricos como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, infecções, baixo peso ao nascer, que são situações que podem comprometer a vida da mãe e do bebê. A palavra aborto, isso aqui foi a juíza que falou, né? A juíza que tentou convencer a criança a não abortar, a criança que tinha 11 anos. Ela disse: a palavra aborto tem esse conceito que vai até 22 semanas. Esse conceito é da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Aí eles ouviram de novo a ginecologista Rejane, que disse que na medicina, aborto é considerado quando os fetos têm até 20 a 22 semanas, dependendo da literatura, ou pesam até 500 gramas. No entanto, a interrupção da gravidez está assegurada em qualquer idade nos casos previstos em lei. Aí nós temos aquela contradição, novamente, que eu falei, né, entre as normas técnicas e a lei, porque a lei é muito sucinta sobre isso, ela não entra em detalhes. E nem poderia, porque na época que foi criada essa lei, né, de 1940, não havia como você pensar em um aborto, em uma gestação tão avançada assim, né? O aborto era feito realmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, pelo menos. Agora, eu fui atrás das informações. Será que tem alguma estatística dizendo assim, uma determinada porcentagem, né, de crianças que deram à luz e morreram, mostrando que a porcentagem é alta, que realmente o simples fato de a criança estar gerando uma outra criança já significaria que ela corre risco de vida e, portanto, ela poderia abortar? Eu estou deixando uma fonte aí também, mostrando uma tabela muito interessante. Ela coloca as faixas etárias das mães, 10 a 14 anos, 15 a 19, 20 a 24
e 35 ou mais. Nós temos dados de 2000, 2008 e 2016. Taxa de mortalidade materna, é isso que nos interessa. Entre meninas de 10 a 14 anos, a taxa foi de 1,7. Depois, 15 a 19 anos, foi 1,3. De 20 a 34 anos, foi de 0,5. De 35 anos ou mais, foi 1,1. Então, existe sim uma taxa de mortalidade altíssima entre crianças. Isso me inspira a ideia de que seria correto, seria justificável você permitir a morte do produto da concepção, ainda que seja um indivíduo, ainda que ele tenha senciência, nessa faixa pelo menos, de 10 a 14 anos. Lembrando que no Brasil, a partir de 12 anos, a pessoa já é considerada adolescente. Então, seria crianças ou adolescentes, né? Até os 14 anos. Isso me parece um critério a priori razoável. Embora eu não tenha encontrado muitas fontes, esses assuntos não são tratados com a extensão que merecem, né? Nós não temos muitos dados, nós não temos muitas pesquisas, mas nós temos algumas fontes confiáveis que me levam a defender essa tese. Uma criança, então, ou uma adolescente de até 14 anos tem sim o direito de matar o seu filho no ventre para evitar uma complicação posterior. Ela não pode continuar, porque a cada semana, como eu li, aumenta 38% o risco de morte, pelo menos no caso das crianças que são gestantes. E cabe aqui também falar um pouquinho sobre falácias lógicas. A gente estuda isso quando nós lemos sobre argumentação. E uma dessas falácias é o ataque ao mensageiro. Você não pode rejeitar uma ideia, rejeitar um projeto de lei, uma proposta, simplesmente porque quem está propondo isso é uma pessoa de caráter duvidoso, é uma pessoa antiética. O fato de esse projeto de lei estar sendo apoiado por fundamentalistas religiosos que querem que o Brasil seja administrado de acordo com os seus dogmas, que querem realmente forçar as suas crenças sobre a vida dos outros, não anula o fato de que, como eu já citei, um ser com 22 semanas de gestação possui senciência, um ser senciente merece respeito, não pode ser morto por puro capricho de ninguém. Isso não exclui os seres humanos, eles também são animais, eles também merecem essa consideração ética. Ainda mais um ser indefeso que não fez nada e não poderia fazer nada para merecer isso. E assim nós temos que aproveitar o que esse projeto tem de bom. Nós temos que criticar sim alguns aspectos desse projeto, mas a ideia de você elevar a pena do aborto a partir da 22ª semana não tem nada de criticável. E com certeza haverá alterações já nesse projeto. Eu aposto aqui, eu estou lançando essa aposta. O aborto decorrente do estupro continuará podendo ser praticado sem punição penal, independentemente da fase da gestação. O que não é a minha posição, né? Eu entendo que a partir de uma determinada idade, essa mulher já possui um corpo adaptado para continuar a gestação. E a partir do momento que existe um sistema nervoso central formado no seu bebê, a morte dele deve ser punida como homicídio, tá? Se a mãe já completou 15 anos, ela deveria ser não considerada homicida, porque no Brasil a maioridade penal começa aos 18 anos. Então, ela praticou o aborto, ela seria considerada uma infratora. Ela ficaria no máximo 3 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, internada numa fundação casa. Seria uma medida mais de ressocialização e não tanto de punição. É assim que pelo menos está previsto na lei. Uma pessoa com menos de 18 anos que praticou algo que seria considerado crime, né, ela não é considerada criminosa.
Aquilo ali é considerado um ato infracional análogo a crime. E eu gostaria muito que as pessoas, de todos os lados, tanto as que estão criticando o projeto, quanto as que estão apoiando, elas tivessem assim uma coerência nos seus pensamentos, que elas não ficassem defendendo coisas que contrariam o que elas mesmas praticam todos os dias. Eu concordo que é horroroso você defender a assistolia fetal, que consiste em provocar um infarto no feto. Você enfia ali uma agulha no coração dele. E você tem pessoas dizendo, pessoas da área da saúde, dizendo que a assistolia é indolor. Aí você vai atrás das fontes, você procura artigos científicos que tratam disso, não tem absolutamente nada. É a palavra solta de uma pessoa, só porque ela tem o título, ela diz uma coisa ali e aquilo é tomado como verdade por outras pessoas, mas não existe base para isso. Quem já assistiu vídeos de assassinatos de bois, galinhas, carneiros, porcos, que são feitos nos frigoríficos, nas fazendas, inclusive nas fazendas familiares, percebe que esses seres têm uma capacidade incrível de sentir o perigo, pela situação em que eles se encontram, pelo comportamento dos humanos que estão prestes a matá-los. Às vezes, pelo cheiro, eles conseguem perceber a situação e demonstram medo, tentam fugir. Às vezes eles pedem misericórdia, sabe, se abaixando ali, colocando a cabeça no chão. E você quer me convencer de que um serzinho que tem cérebro, tem os seus tendões, quando ele recebe aquela agulha, ele não sente nada, ele não percebe que está em perigo? Sabe, você realmente quer que eu acredite nisso? Não dá. Sabe, me desculpe, você vai ter que ter um esforço muito grande para me convencer de que a assistolia não causa dor ao feto. E mesmo que não causasse, o fato é que ele já é vivo e ele quer continuar vivo, ele tem um interesse básico de continuar vivo. Então você que está criticando o projeto porque ele vai permitir, ou ele vai continuar permitindo, o aborto a partir da 22ª semana, quando é praticada a assistolia fetal, aqui no Brasil, o procedimento do aborto legal é realizado mediante remédios que a gestante toma, né, e aí o feto é expulso. Mas quando ele já tem um desenvolvimento avançado, o caminho é matá-lo ali dentro, com essa agulha, fazer o coração dele parar. E aí ele é tirado do corpo da mãe por inteiro. É horrorosa essa cena, concordo. Isso não deveria existir, né? Agora eu pergunto para você, será que faz sentido você fazer todo esse show, gastar tanto esforço, tanta saliva, ficar gritando, ficar compartilhando material na internet, falando com o seu vizinho, com o motorista de aplicativo, tentar convencer todo mundo, falar com os parlamentares, mandar e-mail para eles, se manifestar nas redes sociais para você defender esse número de crianças que são mortas, né, que é um número bem reduzido aqui no Brasil de abortos feitos a partir da 22ª semana, são muito raros. Tudo bem, você quer impedir isso, mas e as centenas de milhões de seres que têm mortes tão cruéis, ou mais que isso, pelas mãos dos pescadores e dos pecuaristas? Esses seres que são mortos, sabe para quê? Para satisfazer um prazer supérfluo na língua dos humanos. Humanos que são onívoros e, portanto, não dependem de carne. Podem ou não consumir carne. Podem encontrar todos os nutrientes de que precisam em fontes vegetais e fúngicas, sem necessidade de assassinar seres que querem continuar vivos. Assim como o feto humano merece proteção, o peixe merece, a lagosta merece, o carneiro, o porco, a galinha, o boi, o búfalo, todos eles possuem sistema nervoso central, assim como nós, humanos, eles sentem dor, eles também têm interesses de ter a vida deles. Se aos seus olhos a vida deles não vale nada, mas para eles vale. Eles valorizam a si mesmos, eles não são coisas, não são objetos.
e, portanto, não deveriam ser tratados como meros instrumentos da nossa vontade. Então vamos pensar nisso. Você que está criticando tanto esse projeto, ou você que está apoiando o projeto, você que acha um absurdo punir uma mulher que foi estuprada, você que acha que ela tem o direito sim de praticar o aborto em qualquer fase da gestação, pense no sofrimento atroz que as vacas passam, por exemplo, na indústria leiteira, em que elas são abusadas sexualmente. Para que ela gere o bezerro, alguém tem que enfiar a mão ali dentro do sistema reprodutor dela, com o sêmen do boi. Ela vai ter o seu filho. Esse filho não vai poder conviver com a mãe pelo tempo que ele gostaria, não vai poder beber todo o leite que ele gostaria, porque o leite que a mãe produz vai ser roubado em favor de humanos que não precisariam disso para ter cálcio. O cálcio pode ser encontrado em fontes vegetais. Essa criança não humana ficará separada da mãe, vai chorar, e a mãe vai sofrer muito também, vai ficar chorando por dias atrás do seu filhote. E ela vai ser colocada em uma máquina de sucção que vai ficar puxando o leite ali. E mais tarde essa vaca vai acabar sendo assassinada quando passar a melhor fase de produção dela, de leite. Ela não vai para um asilo, para uma casa de repouso, não. Ela vai ser morta para virar carne barata. O filhote dela também vai ser morto, né? Fora o sofrimento que essa mãe passou antes para que ela fique no melhor estado de produção. Ela tem que ficar presa, a liberdade dela é restrita, ela fica confinada, ela recebe hormônios, sabe? Então é um abuso do início ao fim, é um sofrimento muito maior que o sofrimento imposto a uma humana que foi estuprada e depois teve que levar sua gestação adiante. É um sofrimento ali que dura 9 meses. A vaca é pela vida toda dela, ela é tratada como um objeto constantemente, do início ao fim da sua vida. E o número de vacas aqui no Brasil é imenso, é gigantesco. Então, pessoal, eu conclamo todos vocês, tanto que estão contra como a favor do projeto, quem está valorizando mais o interesse da gestante, quem está valorizando mais o interesse do feto, tá? Vamos fazer aquilo que é o correto, aquilo que é coerente. Vamos abraçar o respeito a todos os seres sencientes, independentemente das suas características físicas, se ele tem escamas, se ele anda de 4, se ele fala, se ele sabe calcular ou não, não interessa. Se um ser consegue sentir dor, se ele tem algum nível de consciência, ele merece ser respeitado. Go vegan! Adote você então o veganismo. Por hoje era isso, até a próxima.